Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem. Eu sou Rivaldo Machado, eu sou professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior, e falar um pouquinho mais a respeito desse comércio mundial ou espaço comercial mundial aí, tá? Ponto muito importante, muito atual, que você tem que estar muito antenadinho nele aí. Então, o que nós encontramos nesse espaço comercial mundial? Basicamente, nesse espaço comercial mundial aí, e nós já vimos um pouco na nossa aula anterior, ele vai tratar de algumas mudanças que vêm acontecendo no comércio mundial, certo? Então essas mudanças, elas se referem principalmente ao quê? Já conversamos sobre a globalização, desde lá da sua origem nas grandes navegações, e como ela vem nesse determinado período da nossa história se acelerando, que a gente pode dizer sem sombra de dúvidas que esse estágio que nós vivemos, que chamamos ele de globalização, nada mais é do que o estágio mais avançado do capitalismo, Então, aumenta a interdependência entre as diferentes regiões do nosso planeta, Então, dessa forma, nós acabamos consumindo o quê? Produtos que eles vêm das regiões mais remotas do planeta. Da mesma forma que a economia brasileira, que ela é uma economia que ela está integrada mundialmente, nós acabamos fazendo o quê? Também exportando aí, principalmente as chamadas commodities, os produtos básicos da cadeia produtiva, para os países mais diversos do planeta, tá certo? E também dentro dessa lógica, dessa nova configuração do comércio mundial, o que é que nós acabamos percebendo aí? Nós acabamos percebendo aí, e eu já chamei a atenção sua na nossa última aula, que nós temos a presença também de um novo componente. Esse novo componente seria o quê? Os famosos blocos econômicos. Se você, minha querida aluna, meu querido aluno, lembrar também um pouquinho lá da última aula nossa, o que é que nós tivemos aí? Nós tivemos que eu já chamei a sua atenção. Tinha deixado um planisfério aqui para você, e nesse planisfério nós acabávamos tendo o quê? Nós acabávamos tendo aí que mostrava a presença de alguns desses blocos econômicos, E entre esses blocos econômicos aí se destaca, por exemplo, lá na América do Norte, o NAFTA, composto pelos Estados Unidos, o México e também o Canadá. Nós temos aqui o nosso Mercosul, que oficialmente hoje tem como membros quem? Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Venezuela suspensa, por problemas políticos. E ainda nós encontramos o bloco europeu, que é conhecido como o bloco mais bem estruturado que nós temos hoje no nosso planeta. Então eu queria aproveitar um pouquinho do nosso encontro de hoje para fazer o quê? Para entendermos qual é a dinâmica que nós encontramos dentro desses blocos econômicos, tá certo? Porque eu te digo assim, um bloco econômico não é apenas exclusivamente os países entrarem em um acordo, os seus governos, e num estalar de dedos está criado o bloco econômico. Não, ele precisa ser um processo extremamente lento, porque nós precisamos, antes de tudo, que aconteça o quê? A adaptação de muitas economias. Vou citar alguns exemplos para você aqui. Então, se nós imaginarmos hoje o nosso Mercosul, Nosso Mercosul ainda é um bebê no que diz respeito a essa nova configuração de blocos econômicos. Como assim um bebê? Porque a instalação de um bloco econômico, ele acaba passando pelo quê? Ele vai acabar passando por uma série de fases de desenvolvimento. Eu não vou me estender aqui
e falar de todas essas fases, quais são os detalhes, porque não cabe isso na nossa aula. Mas vamos pensar assim. Primeira coisa que nós temos que criar é uma área de livre comércio, certo? Que consiste essa área de livre comércio? Os países que fazem parte de um mesmo bloco econômico, eles vão zerar as chamadas barreiras alfandegárias. Ou seja, você vai criar ali, né, uma área de livre comércio. Eu vou citar um exemplo que talvez fique mais fácil para você entender. Se nós compramos um determinado produto da Argentina, antigamente, antes de nós falarmos em Mercosul, o que acontecia com esse produto? Para ele entrar aqui no mercado brasileiro, nós acabávamos percebendo que esse produto ele tinha que pagar impostos. Como ele viesse de qualquer outra parte do mundo, era uma forma que nós tínhamos de nos protegermos contra a concorrência. Mas nós fizemos acordo com os membros do Mercosul, né? Nós buscamos uma área de livre comércio, onde basicamente todos esses impostos eles um dia serão zerados. Mas eles não podem ser zerados do dia para a noite. Por quê? Nesse caso, você pode aumentar exageradamente a concorrência, e nesse aumento de concorrência, nós acabamos chegando onde? Você pode levar a quebradeira alguns setores da economia, né? Você pega o exemplo dos chamados eletrodomésticos. Nossos eletrodomésticos sempre tiveram um custo de produção muito menor que os argentinos. Então, se de uma hora para outra zera-se esse imposto que a Argentina cobrava da gente, nossos eletrodomésticos chegariam lá com valor muito baixo, o que ia acontecer com toda a indústria de eletrodoméstico deles? Quebraria. O inverso também serve. Nós sabemos que os argentinos são grandes produtores, por exemplo, de carne, leite e derivados, que eles têm um custo muito menor que o brasileiro. Se nós abrirmos as nossas fronteiras do dia para a noite, pode ser que todo um setor agropecuário no nosso país sinta um impacto muito forte, né? Então é isso que nós conhecemos pelo quê? É isso que nós acabamos conhecendo aí por essa criação de área de livre comércio muito lenta, muito devagar, para se adaptar e não dar uns trancos nas economias. Uma vez que foi criado essa área de livre comércio, o próximo passo vai ser o quê? Vai ser justamente a criação de uma zona aduaneira, né? Uma vez zerados os impostos entre os países membros de um bloco econômico, o nosso segundo passo vai ser o quê? Né? Pensar nas relações externas, nas relações comerciais externas desses países. E como é que se faz isso? Através da criação de uma TEC, Taxa Externa Comum. Em que consiste essa taxa externa comum? Os produtos para entrarem de fora do bloco, no bloco, tem que ter impostos unificados, né? Por exemplo, nós vamos comprar carro dos Estados Unidos. O carro norte-americano para aqui entrar paga impostos, né? Tem certas barreiras alfandegárias. Daí acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo justamente que deve ser exatamente o mesmo imposto cobrado por todos os países do bloco, para não acontecer coisa assim. Ah, nós cobramos X e os uruguaios cobram um valor menor nesse imposto. Então o automóvel entra para o Uruguai, uma vez que ele está dentro do bloco, ele tem uma livre circulação, né? Aí já não preciso nem dizer para você aonde é que vai parar essa nossa história aí. Tudo bem? Tudo legal? Então, essas basicamente são as duas primeiras fases que nós temos dos nossos blocos econômicos. Uma vez que nós tivermos isso consolidado, aí virão outras fases, até nós termos, por exemplo, a criação de uma moeda única. E uma vez a criação dessa moeda única aí, vai ser adotado por todos os países sem problema nenhum, tá? Então, se você tiver um pouquinho mais de curiosidade a respeito das demais fases, dá uma olhada lá na apostila, lá na internet, por exemplo, que você vai entender cada uma dessas fases com uma facilidade muito grande, né? Na nossa última aula, eu deixei para você o quê? 3 exercícios.
Falei para você, ó, dá uma pesquisada, corre atrás, vê se você consegue resolver aí. Então agora nós vamos aproveitar para dar uma olhadinha nesses exercícios aqui. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Vamos lá, ó. Primeiro exercício que nós temos aqui. Comércio mundial. A apropriação de recursos naturais no mundo contemporâneo se faz cada vez mais pelos países onde existem muitos recursos financeiros e tecnologia avançada. Podemos indicar como exemplo disso um país onde há escassez de recursos naturais, que exporta navios, aço, têxteis, equipamentos eletrônicos, produtos químicos e veículos motorizados, e que importa petróleo, carvão, minerais não ferrosos, madeira, minério de ferro e produtos alimentícios. Que país é esse? Que país que não tem nenhuma reserva natural, ou se tem, são muito pequenos, né? Mas ao mesmo tempo nós acabamos encontrando o quê? Nós acabamos encontrando que esse país ele tem uma grande exportação de produtos industrializados. Então esse país nós estamos nos referindo exatamente ao Japão, que é a nossa alternativa C. País muito pobre em recursos naturais, mas com uma indústria muito grande, correto? Questão número 2, o que é que nós temos aqui? Em 21 de janeiro de 1994, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, a sigla em inglês o NAFTA, entrou em vigor. O NAFTA se tornou um dos mais importantes blocos econômicos do mundo, apesar de fazer parte deles apenas. Então, quais seriam aí os países que fazem parte do NAFTA? A nossa alternativa correta é a alternativa D. O NAFTA, o bloco da América do Norte, fazem parte dele Canadá, Estados Unidos e México. E para vejar a nossa conversa de hoje, aqui temos nossa última questãozinha. O processo de mundialização do sistema capitalista sempre esteve apoiado na difusão de políticas econômicas e na constituição de determinadas lógicas geopolíticas, geoeconômicas de organização do espaço mundial. Constitui em política econômica, a primeira parte, e em lógica capitalista de ordenamento do espaço mundial no período atual. Keynesianismo ficou para trás, junto com o colonialismo. Desenvolvimentismo e neocolonialismo, meio difícil de definir o que seria esse desenvolvimentismo. E o neocolonialismo seria uma prática mais moderna. Neoliberalismo e a globalização, sem sombra de dúvidas, constituem em política econômica a lógica capitalista hoje em dia. Mercantilismo e descolonização também ficou no passado. Liberalismo, não o neoliberalismo, ficou no passado, e imperialismo também. Então a nossa alternativa correta é a alternativa C. Globalização e o neoliberalismo aí estariam entre as alternativas, tá? Isso aí foi conteúdo da nossa aula anterior a essa. Vamos lá, seguindo aqui. O que é que nós encontramos aqui? Como é a nossa última aulinha hoje, o que é que nós vamos tratar de fazer? Vou deixar alguns exercícios para vocês que estão lá na nossa apostila, então presta atenção aqui. Fazer os exercícios de olho na prova, página 258. Faz esses e faz muitos ou todos que estiverem lá, que com certeza vai te ajudar e te ajudar em muito. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.